Agradeço essa oportunidade que a diretoria me deu, confiança externada, né? Essa oportunidade de trazer umas breves palavras aos irmãos. Nós estamos, então, nesses últimos domingos, tratando dos últimos momentos de Jesus antes da sua crucificação. E estamos domingo a domingo, né? Tratando de temas chaves, principais, deste momento sobremodo importante. Nada se compara ao que aconteceu na terra e nos céus. Houve uma transformação total dentro desses fatos narrados pela Bíblia Sagrada. Foi tratado sobre a ceia do Senhor. Jesus Cristo, então, nos momentos finais, na quinta-feira, realiza a ceia com os seus. E ali nos deixa também um exemplo de como será. E disse que ali seria a última ceia, não é mesmo? Concluída a ceia, Jesus Cristo, ele foi ao Monte das Oliveiras. Um monte cheio, é claro, de oliveiras, né? E no Monte das Oliveiras, depois de orar, esteve no Getsemane. O Getsemane é um local onde ocorria a moenda das azeitonas. É no Getsemane que eles moíam e extraíam então o azeite. E ali no Getsemane ele foi preso pelos soldados do templo. Foi preso e levado ao sumo sacerdote Anás. Depois de Anás, que não era o sumo sacerdote em exercício, mas tinha muita influência, sabe? Ele foi levado para Caifás. De Caifás para o Sinédrio, e do Sinédrio inicia então os julgamentos já na sexta-feira. Mas nós vamos perceber por toda esta história contada, narrada, dos fatos, que alguns dizem assim: estou pagando os meus pecados com certa situação que acontece na vida, sabe? Olha, aquele supervisor lá está pegando no meu pé, estou pagando os meus pecados com aquele supervisor. Poxa, minha filha, meu filho está dando muito trabalho, estou pagando os meus pecados com o meu filho. Agora está na moda o bicho de estimação, né? Então o tutor bichológico diz: puxa, estou pagando meus pecados com aquele animal lá. Aquele cachorro está me dando muito trabalho. Mas eu quero deixar claro essa noite que nada que nós possamos passar aqui na terra, nenhuma adversidade, nenhuma aflição, nenhum problema, seja com pessoas, com animais, ou com fatos, com objetos, veículos e tudo mais, tem qualquer relação com a nossa salvação. Isso não muda nada, não mexe 1 milímetro, 1 micron, com relação à nossa salvação. As aflições, os problemas, as dificuldades da vida, não ligam nós ao modo salvos, ou nos desligam do modo salvos e nos levam para o modo ímpio. Vou mais longe. Nenhum ato de benemerência, de boas obras, de tempo, talento e tesouro que a gente possa dispor, contribuir com doações, com auxílios, liga-nos à salvação. A salvação é uma outra esfera. O pastor está comentando sobre a Ucrânia, e glórias a Deus que a nossa igreja busca um auxílio a esses que passam por dificuldades, mas já digo, isso não tem nada a ver com a nossa salvação. Nós somos salvos, e por sermos salvos, temos a alegria em contribuir positivamente com a vida do outro. Mas a relação de salvação em si está diretamente ligado às obras de Cristo Jesus. Toda essa sequência de atos: ceia, Monte das Oliveiras, ele ser preso pelos soldados, ele ser levado para essas entrevistas, e depois a audiência, condenação, e inicia então a via crucis, que seria a pena imposta naquela sentença. A autoridade constituída, Pôncio Pilatos, então, depois de uma sequência aí, Pilatos, Herodes, Pilatos,
profere uma sentença. Jesus foi condenado. E a sentença tinha uma dupla punição. Ele foi condenado com açoites e com a crucificação. Amém? E assim começa esse ciclo até a sua morte e morte de cruz. A passagem deste domingo está então em Marcos 15, de 16 a 22. E os soldados o levaram, os soldados do templo, o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram todos os outros soldados, o pelotão de soldados lá. E vestiram-no de púrpura, um vestido vermelho escarlata. E tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, mas não saudá-lo para reverenciá-lo, mas como escarnecedor, zombando dele, na verdade. Salve o rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, ou seja, batiam na cabeça dele com uma vara. E lembrem, o que tinha na cabeça? Uma coroa de espinhos. E eles batiam com a vara e os espinhos entravam na carne. E batiam com a cana na cabeça. E cuspiram nele. E postos de joelhos o adoravam. E havendo escarnecido, despiram-lhe da púrpura, do vestido vermelho escarlata. E colocaram as roupas dele de volta. Esse primeiro passo é ainda lá no pretório. Não começou ainda a caminhada. Ele foi mantido no pretório e é ali a primeira etapa da condenação. A primeira etapa da pena, os açoites. Esse momento ainda no pretório. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram-no com as suas próprias vestes. E levaram-no para fora, a fim de o crucificarem. E aí começa a via crucis, começa esse trajeto da crucificação, do Sinédrio até o Monte Caveira, até o Gólgota. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, sendo ele ali crucificado. Então essa passagem sequencial da história dos últimos momentos até a crucificação de Cristo Jesus, mostra um momento muito doloroso. A via dolorosa, a via crucis, a via da salvação. Neste momento, Jesus Cristo carregava consigo o meu e o seu pecado. Jesus Cristo foi açoitado, foi cuspido. Jesus Cristo foi judiado, abrindo assim um plano de Deus à salvação da humanidade, a salvação pela fé, porque as obras já foram realizadas por Cristo Jesus, que abriu este plano, pelas obras de Cristo e não pelas nossas obras. A nós compete recebermos a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, favor imerecido de Cristo Jesus, por meio da fé. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, para que fosse então aberto este plano de salvação da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que concedeu o seu Filho, que entregou o seu unigênito Filho, para todo aquele que nele crê, não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna, que seja encaminhado às mansões celestiais, que tenha a vida eterna. Após apanhar, iniciou-se a via crucis, a segunda etapa do cumprimento da pena. E ali, Jesus Cristo levava não apenas a cruz, mas ele levava muito mais do que isso. Ele levava nos seus ombros todos os pecados da humanidade. Fisicamente a cruz sim, mas espiritualmente todos os pecados passados e futuros.
abrindo um novo plano, esse plano da salvação, pois ele na cruz disse: está consumado, e entregou o seu Espírito. A via crucis foi o pagamento por um bom preço. Então, se você acha que qualquer procedimento seu pode pagar os seus pecados, eu digo que não. Eu digo, os seus pecados já foram pagos, e pagos por um bom preço. Nós não pagamos os nossos pecados e nenhuma outra pessoa pode pagar por isso. O pagamento já aconteceu. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Mas é importante que lembremos que a morte não foi um fim para Cristo, e a morte não é o nosso fim. Jesus Cristo, sim, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. A morte física é uma passagem, é um ciclo, para que tenhamos uma eternidade. Assim como Cristo Jesus nos deixou esse exemplo. Morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus entregou, rendeu o seu Espírito, mas ali não foi o fim. Jesus ressuscitou e subiu aos céus, nos deixando o exemplo de como será conosco. Jesus, na via crucis, levou os nossos pecados. Jesus, na via crucis, levou as nossas enfermidades. Jesus, na via crucis, levou as nossas iniquidades. Jesus, na via crucis, levou as nossas aflições, aquilo que nos traz uma enfermidade espiritual, uma enfermidade psicológica, uma enfermidade física. Cristo Jesus levou tudo naquela passagem da cruz, nos açoites que foram horríveis, no caminhar até o Gólgota e na sua crucificação. O justo pelo injusto, o santo pelo ímpio, porque Jesus manteve-se santo, despiu-se da sua glória, cumpriu aqui o seu ministério como apóstolo de Deus, mas manteve-se fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus levou os nossos castigos, Jesus levou as nossas iniquidades, os nossos pecados. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e foi até o fim. Disse ele ainda na ceia: eis aqui o meu sangue, que lhe purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo Jesus, derramado por mim e por você. Lucas 22:20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O pagamento da pena, com açoites e com a crucificação. O injusto beneficiado pelo justo. Na noite de quinta-feira ele foi então ao Getsêmani e disse ali: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E assim é um desafio para nós. Não fazemos a nossa vontade, mas fazemos aquilo que a Bíblia pede para que façamos, mantendo-se aprovado como um obreiro fiel que não tem do que se envergonhar. Jesus disse: não como eu queira, mas como tu queiras, Senhor. Então que possamos no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, quando vir um teste, uma provação, dizemos: seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Porque Jesus Cristo pagou, e pagou por um bom preço, e nós não podemos fazer com que a morte de cruz seja em vão, porque quando pecamos, desmerecemos o que Cristo fez,
E o que ele fez não foi pouco, e fez por nós. Então, como posso eu desobedecer ao Senhor? Como posso eu pecar e fazer com que se desmereça toda a obra que ele praticou? Tudo aquilo que ele fez, tanto os açoites quanto a crucificação, pagando pelo meu e pelo seu pecado. Havia crucis, do pretório ao Gólgota, cumprindo tudo aquilo que foi apresentado, carregando dos seus ombros toda a iniquidade, todo o pecado, ao ponto de Cristo dizer: Senhor, Deus, cadê você? Cadê você, Deus? E Deus não respondeu, porque naquele momento ele carregava os nossos pecados, mas buscava cumprir tudo aquilo que lhe foi designado, por amor a mim e a você, para que fosse aberto o plano da salvação pela fé. Jesus Cristo nos deixou um tríplice legado: os seus ensinos, porque ele foi o mestre dos mestres, e a palavra do Senhor nos deixa um farol, um luzeiro. Jesus Cristo nos ensinou como devemos tratar um comportamento social humano, como devemos agir na sociedade com o outro, tratando o outro como nós gostaríamos que fosse tratado, amando o nosso próximo como nós gostaríamos que fôssemos amados. Jesus nos ensinou o trato com Deus, como orar, como buscar a presença do Senhor. Jesus realizou curas, milagres e libertações, mas sobretudo, Jesus é o Messias, e tudo isto é um sinal para que a gente possa crer que Cristo vive, vivo está, e intercede por nós, e a sua obra está em pé, e a Via Crucis foi cumprida por mim e por você, para que o Pai fosse glorificado no Filho. E quando nós agimos em obediência, Cristo diz: valeu a pena, doeu, mas olha lá os salvos, valeu a pena, valeu a pena. Jesus Cristo praticou o maior ato de amor, com sua morte e morte de cruz. Colossenses 2,14, ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou o escrito de dívida que havia em ordenanças, que nos era contrária, ele a removeu, pregando-a na cruz. Todo aquele que comete o pecado tem uma dívida, mas Cristo Jesus rasgou a nota promissória, ele pagou a dívida e pregou na cruz, disse: está pago, está pago, está pago. Jesus Cristo ofertou na Via Crucis, por amor, o seu sacrifício, já com o seu coração em nós, carregando os nossos pecados, para que possamos nós alcançarmos a vida eterna. O preço foi pago, e um bom preço. Jesus sofreu, Jesus foi açoitado, Jesus foi espancado, e o espancamento poderia tê-lo matado. Os açoites, cumprimento da pena, arrancavam pedaços de carne de Jesus. Não foi brincadeira, foi muito sofrimento, foi muita dor. Os açoites arrancavam pedaços de carne de Jesus, e tudo isso foi por mim e por você. A Via Crucis, a via dolorosa, para que pudesse ser cumprido o plano da salvação da humanidade. Jesus foi crucificado e derramou ali o seu sangue, a sua morte e morte de cruz, para que houvesse a salvação pela fé. Hebreus 5,9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus pagou o preço da pena, Jesus cumpriu tudo aquilo que lhe foi imposto, e foi predito pelo profeta Isaías,
em Isaías 53, 4 e 5, o profeta, já muitos anos antes, já declarava que viria o Messias para a salvação da humanidade. E dizia o profeta, como de fato aconteceu, que ele tomaria, como tomou, sobre ele as nossas enfermidades, sobre ele levaria as nossas doenças, ele seria transpassado, disse o profeta, como de fato foi, por causa das nossas transgressões, dos nossos erros, dos nossos pecados, ele seria esmagado, como de fato foi esmagado, por causa dos nossos erros, por causa das nossas transgressões. O castigo dele nos trouxe a paz. O castigo que nos traz a paz. Jesus foi castigado e cumpriu. Pelas suas feridas fomos sarados. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, toda a honra e glória seja dada a Ele. Temos muitas figuras bíblicas e devemos respeitá-las. Muitas pessoas com papéis importantes na Bíblia Sagrada. E glórias a Deus por Deus ter usado estas pessoas. Mas ninguém, nem nada pode estar ou merecer aquilo que Cristo fez por nós. A salvação da humanidade foi cumprida exclusivamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As outras figuras bíblicas, Deus abençoe por estas que cumpriu, e são santos, e glórias a Deus por isso. Mas quando falamos em salvação, ninguém pode ser posto. Precisamos dar crédito, dar valor ao que se tem valor, e a obra de Cristo Jesus tem muito valor. O preço foi pago, e o diabo não pode levar a sua alma, desde que você o receba como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo irá ganhar a sua alma, se você o recebê-lo. Mas se manter-se numa relação de homem natural, sofrerá a condenação do mundo, que é o lago de fogo e enxofre. Mas recebendo a Jesus, Jesus ganha a sua alma, e o diabo não pode tomá-la, porque ele pagou o preço. Barrabás é o nosso exemplo. Nós somos Barrabás nessa história. Barrabás foi beneficiado pelas obras de Cristo. Cristo carregou a cruz de Barrabás, carregou a minha cruz, carregou a sua cruz. Cristo carregou a nossa cruz. Barrabás é um exemplo do ser humano natural, ímpio, pecador, malvado, transgressor, porque esses somos nós. Mas Jesus Cristo carregou a cruz, e Barrabás ouviu: liberte, liberte-o. E Jesus ouviu: crucifica-o, crucifica-o. E foi de fato crucificado, para que o justo pagasse pelo injusto. Bom, então se Jesus Cristo já fez tudo, está resolvido. Todos se salvarão, porque Jesus já cumpriu. O plano já está posto. O que eu preciso fazer então? Não preciso fazer mais nada. Jesus já fez tudo. Acabou. Vamos tocar a vida até morrer e pronto. Não. Lê do engano. Se você tiver um terreno e deixar o terreno lá, o que vai acontecer com o terreno? Mato, espinho, praga, bicho, não é isso? Vai ter frondosos frutos lá no terreno? Daqui 6 meses, 1 ano? Não. Naturalmente brotará da terra só coisa ruim. E por que você acha que com você que vai também para a terra seria diferente? O ser humano natural nasce com um fruto da praga, da peste, do espinho, das coisas más e ruins. Porque diz a palavra, Romanos 3:10,
não há um justo nenhum sequer. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem e necessitam da glória de Deus. Porque o homem natural, naturalmente será condenado. Porque ele não será, ele já está condenado. Tudo aqui vai se acabar, irmãos. Esse planeta aqui vai se acabar. O planeta já está condenado. E aquele que seguir uma ordem natural, também. Efésios 2:3. Pois todos que vivem satisfazendo as vontades da sua carne, todos que fazem as vontades da sua carne, todos os que seguem fazendo os seus desejos, o que acontecerá? Os seus pensamentos são merecedores da ira de Deus. Todos aqueles que seguem satisfazendo as suas necessidades, receberão a ira de Deus. Mas aquele que crê em Cristo Jesus como Messias, como seu Senhor e Salvador, é retirado dos cestos dos injustos. Não recebe mais a ira de Deus, mas recebe a misericórdia. E a misericórdia é o perdão imerecido. Não é porque sou melhor que ninguém, não. Mas quando entendemos que Cristo Jesus pagou pelos nossos pecados, saímos daqueles que recebem a ira, para passarmos a receber a misericórdia. O perdão imerecido, que vem pela graça, o favor imerecido. Graça e misericórdia. Misericórdia quero, ira não, melhor ira não. Misericórdia é melhor, ira não. Mas para isso, preciso receber a Jesus como único e suficiente Salvador. Entrando assim Jesus na história. Quando Jesus entra na história, a história muda. E vou mais, não é só a sua história que muda. Muda a história da sua família. Muda tudo. Muda a sua eternidade. Mas não é só a sua história, não. Você passa a ser testemunha da glória de Deus em você. E aí as pessoas que vivem contigo falam, também quero. Se for um cristão verdadeiro, né? Também quero. E aí toda a sua família é impactada. Todos os seus são impactados pela palavra. Porque é a palavra que liberta. É a palavra que ensina. É a palavra que instrui. E Cristo Jesus está de braços abertos. O nosso papel é crer em Cristo Jesus. Pois o salário do pecado, e o diabo ganha a sua alma. Mas dom gratuito de Deus, e Jesus ganha a sua alma. E aí? A decisão é sua. Porque só dá para estar em um lado aí. Sigamos no pecado, como um homem natural, e entregamos a nossa alma para o diabo? Ou aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador? Diz, vai pegar minha alma? Não, diabo! E entregamos a nossa alma para Cristo Jesus. A decisão é sua. O nosso papel aqui é confessarmos com a nossa boca que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Romanos 10:9. Se confessares com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por obra? Não, pela fé. Esse é o plano de Deus, a salvação da humanidade. Se creres em todo o seu ser, mente, memória, consciência, vontade, coração e emoção, que Cristo é o único e suficiente Salvador, confessando com a sua boca, deixando o pecado, Cristo Jesus está em pé para lhe receber. E você poder ouvir dele, vinde benditos do meu Pai, receber por herança o que está posto, criado, fundado, desde a criação do mundo. Vinde benditos do meu Pai,
Jesus está de braços abertos para lhe receber. Mas o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores. Porque se nós não reconhecermos que estamos falhando, como vamos buscar a misericórdia? Reconhecermos que somos pecadores, confessar e deixar o nosso pecado, para que o Espírito Santo de Deus entre e faça uma transformação. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais aumenta a nossa fé. Ou seja, mais fácil fica. Quanto mais nós vamos para o mundo, mais nos contaminamos com o mundo e menor é a nossa fé. Mas quanto mais próximo de Cristo, mais fácil fica, irmão. Mais vamos ouvir o Espírito falando, nos convencendo, porque Ele fala ou não fala? O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu peço, dê glórias a Deus, méritos a Cristo Jesus, e receba-o como único e suficiente Salvador. Arrependimento e fé, para que você saia da fila dos ímpios e entre na fila dos salvos, porque todos teremos uma eternidade. Um corpo para tormento eterno, incorruptível, ou um corpo glorificado. Não preciso nem dizer para onde vai cada um desses corpos, não é mesmo? Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Eu peço, por favor, que os irmãos fiquem em pé, por favor. Eu agradeço a oportunidade. Um momento.